Olá pessoal, sou o professor Maroni Beckman, sou professor de matemática da Rede Estadual de Ensino e hoje a gente vai falar mais um tema de matemática. Na verdade, a gente vai continuar estudando aqui a análise combinatória, né? Que é o assunto lá da segunda série do ensino médio. Lembrando que a análise combinatória é aquele ramo da matemática que estuda os problemas de contagem, né? Aqueles problemas para saber quantas senhas eu posso formar, quantos grupos se pode formar. Então, a análise combinatória é a parte da matemática que é responsável por essa parte, né? Por essa problemática. Olha só, existem três tipos de problemas de análise combinatória, que é o problema da permutação, que nós já estudamos aqui, problema de arranjo e de combinação. Tá? São os três problemas de contagem que a análise combinatória estuda, certo? Hoje a gente vai resolver problemas de permutação, já que a gente já falou o que é permutação, né? Mas vamos só relembrar. O que é uma formação de um grupo por permutação? Imagine que eu tenho 3 pessoas e eu tenho 3 cadeiras. Eu pergunto para vocês, de quantas maneiras possíveis eu posso agrupar essas 3 pessoas nessas 3 cadeiras? Então, esse é um problema de permutação. Porque, veja, se você pegar a pessoa da cadeira 1 e colocar na cadeira 2, o da cadeira 2 passar para a cadeira 3, você forma novos grupos apenas mudando os elementos de posição, fazendo uma permuta. Tá? Então, essas são as características de um problema de permutação. Tá? E assim, como é que a gente diferencia a permutação de outros problemas da contagem? Na permutação, a quantidade de elementos que eu tenho para formar o grupo é a mesma quantidade de elementos que o grupo possui. Ou seja, eu tenho 6 pessoas para formar grupos de 6, 5 pessoas para formar grupos de 5. Tá? E você tem que perceber também se a mudança de um elemento de posição forma um novo grupo. Então, se o problema que você for resolver tiver essas características, então você está diante de um problema de permutação. Tá? Então, a gente vai resolver alguns exercícios sobre esse tema agora. Ok? Bom lá, primeira questão. 6 amigos irão a um cybercafé onde pretendem realizar uma pesquisa escolar. Cada um deles em um computador. Sabendo que estão disponíveis no cybercafé 6 computadores, localizados lado a lado. De quantas maneiras distintas os amigos podem ocupá-los? Perceba, pessoal, que você tem exatamente aquela situação que a gente colocou. Você tem 6 pessoas para formar grupos de 6. Então, se você trocar os elementos, pegar um aluno do computador 1 para o computador 2, você forma um novo grupo, apenas permutando os elementos, apenas trocando os elementos. Tá? Vamos resolver esse problema? Primeiro, eu posso resolver isso aqui apenas usando o princípio fundamental da contagem? Já falamos disso aqui? Pode, veja bem. Vamos supor que aqui seja o primeiro computador. Eu tenho 6 pessoas, então eu tenho 6 possibilidades de ocupar esse primeiro computador. Já no segundo, eu tenho apenas 5, porque a pessoa que sentou aqui, não pode sentar aqui ao mesmo tempo. Tá? Então eu tenho 5 possibilidades. Nesse outro computador eu já tenho 4 possibilidades, porque eu já tenho 2 pessoas sentadas aqui. E aqui eu vou diminuindo sempre 3, sempre uma unidade. Então você tem aqui essa situação da quantidade de possibilidades. Aí eu quero saber o total de possibilidades, eu vou multiplicar o 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas perceba também que essa conta que a gente pode fazer é a mesma coisa da permutação calculando com um fatorial, 6 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o 6 fatorial. Tá? Então, se você multiplicar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6 fatorial, você vai encontrar 720 maneiras diferentes desses colegas se agruparem nos computadores. Tá? Então, aqui você tem a fórmula de calcular a permutação. Tá? Então, se eu tenho N elementos para formar
grupos de N pessoas, N elementos, você pode usar essa fórmula aqui. Permutação de N igual a N fatorial. Ok? Beleza? Então, é isso. É uma situação que você percebe que a mudança de elementos forma um grupo novo. Vamos lá para a segunda questão agora. Olha, para tentar melhorar seu índice no Ibope, uma emissora de televisão resolveu mudar a ordem de sua programação no sábado, de 12 às 18 horas. Os programas exibidos nesse horário são esporte, documentário, religioso, variedades, filmes nacionais, filme estrangeiro. Tá? São 6 situações. Cada um desses programas tem duração de 1 hora. Se o programa religioso deve ser o último a ser exibido, então o número de maneiras diferentes de formar essa programação é 120, 5 possibilidades, 60 possibilidades, 720 possibilidades ou 6 possibilidades. Certo? Então vamos lá, gente, para a resolução aqui. Ó. Perceba que você tem um horário que ele falou é de 12 às 18 horas, não é isso? 12 às 18 horas é a programação. E ele falou que cada programa é 1 hora. Então você tem o horário de 12 até às 13, você tem o horário de 13 até às 14, você tem o horário de 14 até às 15 horas, você tem o horário de 15 horas às 16 horas, você tem o horário de 16 às 17 horas e você tem o horário de 17 às 18 horas. Certo? São os horários que você tem. O que a questão fala é que o programa religioso, você tem 6 programações, só que ele fixou o programa religioso como sendo o último. Tá? Você tem o último, ele falou que tem que ser o programa religioso. Então vamos deixar aqui esse programa sendo o último. E os outros você vai fazer a troca. Mas a troca de quantos elementos? Quantos eu tenho? Se eu tinha 6 e o programa religioso já vai ficar no último, eu tenho aqui mais 5 opções de colocar os outros grupos aqui. Então, eu vou fazer nesse horário uma permutação desses 5 elementos. Tá? Então, a resposta dessa questão é a permutação de 5 elementos somente, porque o sexto ficou fixo, certo? Então, vai ficar 5 fatorial. Ok? O 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2, 120 maneiras diferentes de formar programação fixando. Aí a questão, o que a gente tem que chamar a atenção é na hora que ele fixou um elemento. Quando ele fixou, aquela vaga só tem uma possibilidade. E a permutação vai ser feita nas outras com um elemento a menos do que o total que eu tinha. Ok, turma? Então, beleza. Vamos para a terceira questão. Há 10 pessoas em um local, sendo 3 com camisas verdes, 3 com camisas amarelas, 2 com camisas azuis e 2 com camisas brancas. De quantos modos podemos perfilar todas essas 10 pessoas, de modo que os grupos com as camisas da mesma cor fiquem juntos? Olha só, pessoal, eu tenho 10 pessoas, 3 com camisas verdes, 3 com camisas amarelas, 2 com camisas azuis e 2 com as camisas brancas. Então vamos supor aqui que eu vou colocar as pessoas com as camisas verdes aqui, certo? Depois as pessoas com as camisas amarelas, aqui. Depois eu vou colocar as pessoas com as camisas azuis, aqui. E por último, as pessoas com as camisas brancas. Aqui. Lembrando que camisas verdes são 3. Então, essas 3 pessoas aqui, eles vão permutar, vão fazer uma permuta dessas 3 pessoas. Então, nessa vaga de camisas verdes, eu vou ter um 3 fatorial. Certo? Por quê? Porque eu tenho 3 pessoas de camisa verde que vão girar, que vão mudar de posição.
Na camisa amarela, eu também tenho 3. Então, eu tenho 3 fatorial aqui também, dessas pessoas que vão girar em torno dessa vaga aqui, ó. Azul tem 2 pessoas, então eu tenho 2 fatorial, que elas podem trocar de local. E camisa branca também tem 2 fatorial. Ora, agora, outra situação. Beleza. Entenderam por que é 3 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial? Porque eles vão mudar de posição aqui. As pessoas, dentro das pessoas de camisa verde, tem 3 que vão girar, vão mudar de posição. Certo? Vão permutar. Todos eles. Agora, perceba também uma coisa, que eu tenho 4 vagas, né? Eu posso botar o pessoal de camisa verde aqui, posso trocar esse de azul com amarelo. Então, nessa situação aqui, dispor, eu posso permutar essas cores aqui também de 4 maneiras. Seria 4 fatorial. Tá? Então, usando o princípio fundamental da contagem, o resultado seria o 3 fatorial multiplicado por 3 fatorial multiplicado por 2 fatorial multiplicado por 2 fatorial multiplicado por 4 fatorial, certo? Isso aí vai resultar, essa continha, em 3.456 maneiras diferentes de agrupar essas pessoas, ok? Então, um problema de permutação, um nível um pouco maior do que as que a gente estava fazendo. Tá? A gente teria que perceber que esse elemento pode permutar em 3 posições, cada um deles, e também a troca das camisas, das cores das camisas entre elas. Ok? Espero que tenha entendido. Vamos passar para a próxima questão. Em um instante, temos 12 livros, dos quais 3 são de matemática. De quantas formas podemos ordená-los de modo que fiquem sempre juntos? Tá? Vamos lá, pessoal, para a resolução. Então, entendam bem, eu tenho 12 livros. A questão fala que entre esses 12 livros, 3 são de matemática. 3 são de matemática, tá? Volume 1, 2 e 3, por exemplo. Ok. E o resto são de outras matérias. Ele quer saber de quantas maneiras possível ele pode agrupar esses livros de modo que os de matemática fiquem juntos. Ora, pessoal, se os livros de matemática vão ficar juntos, a gente pode considerar um livro de matemática como sendo um só. Vamos supor que a gente amarre os livros aqui de matemática, forma um bloquinho com 3 e ele vai permutando no meio desses outros livros. Então, a gente pode começar a conta transformando os 3 livros de matemática em um só, como se fossem um só. Tá? Então, você pega os 3 de matemática, vai formar um só, mais 9 livros, eu vou ter 10 livros. Considerando 10 livros, porque eu estou considerando os 3 de matemática um só. Ora, então você tem o de matemática, aí você tem, essa conta seria 10 fatorial, né? 10 fatorial. Só que a gente tem que imaginar o seguinte, beleza, professor, o senhor pode transformar os 3 livros de matemática em um só. Mas, nesse bloquinho que tem 3 livros de matemática, vamos supor que tem volume 1, volume 2 e volume 3. Então, veja que os livros de matemática dentro desse bloco de 3, eles também vão permutar. Eles também podem trocar de posição. Posso botar o volume 1, volume 2, volume 3, volume 3, volume 2, volume 1. Então, esses 3 livros, dentro daquele grupinho de matemática, eles vão permutar também. Então, você tem matemática 1, matemática 2 e matemática 3. Aqui você tem 3 fatorial. Certo? Então, para você saber o total, basta você multiplicar, usar o princípio fundamental da contagem. Eu vou escrever dessa maneira, porque muitas opções deixam na forma de fatorial, quando o número dá muito grande. Isso aqui vai ser 3 fatorial multiplicado por 10 fatorial. Ok? Então, essa aqui é a nossa resposta total de maneiras que você pode formar, deixando os livros de matemática todos juntos. Ok, gente? Vamos para a próxima questão. Questão 5 é uma questão de anagrama, né? O número de anagramas quem pode formar com a palavra dilema. Primeiro, turma, o que é um anagrama? Anagrama é quando você forma palavras com as letras de uma determinada palavra.
Por exemplo, dilema. Se eu trocar o I pelo D, eu vou formar uma outra palavra. Tá? Quando você faz a troca de letras, essa brincadeira a gente fazia muito quando era criança, né? A gente colocava uma palavra e aí a gente ia formar novas palavras com as letras dessa palavra. Aí isso aí é chamado de anagrama. Tá? Então, quantos anagramas você pode formar com a palavra dilema? Ora, pessoal, veja que isso aqui é um exercício de permutação, porque as letras elas vão trocar de local, trocar de lugar. Tá? Então, quando você troca uma letra de local por outra, você forma uma nova palavra, você forma um grupo. Tá? Problema característico de função, certo? De permutação, desculpa. Então, veja bem, então você tem aqui dilema, são 6. Qual o total de anagramas que você pode formar com a palavra dilema? Ora, se são 6 letras que você vai permutar, então a resposta seria a permutação desses 6 elementos. Ou seja, você vai ter o 6 fatorial. Tá? O 6 fatorial, nós já fizemos essa conta em algum lugar, vai dar 720 maneiras diferentes. 720 palavras. Certo? Na letra B, ele quer saber o número de anagramas que começam com a letra D. Certo? Ora, começam com a letra D. Nesse caso, você vai fixar questão parecida com o que a gente fez ainda agora. Certo? Ela fixou um elemento só. Então, veja bem, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a permutação das outras 5, já que uma ficou fixa. Uma ficou na primeira letra, você começa com a letra D. Então, você tem o 5 fatorial. Ok? E aí vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, você vai ter 120 maneiras diferentes de você formar esse grupo. E se eu começo com a letra D e termino com a letra E? Ó, se você começou com a D e parou na letra A, então você fixou 2. Se você fixou 2, vão restar 4 que vão permutar. Então você tem a permutação de 4 elementos. Isso aqui vai ser igual a 4 fatorial. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar igual a 24 maneiras diferentes, ou 24 anagramas, na verdade. 24 palavras que começam com a letra D e terminam com a letra A. Vamos lá, pessoal. Então, vamos agora responder a letra D, né, da questão de número 5. Certo? O número de anagramas que começam com vogal. Perceba, pessoal, que eu tenho quantas vogais? Eu tenho 3 vogais. Né? Se eu tenho 3 vogais, eu tenho 3 possibilidades aqui. Ó. Eu posso colocar aqui 3 formas. Na palavra dilema tem o I, tem o E e tem o A. Então eu tenho 3 maneiras. E aqui eu tenho as outras 5 letras que você pode formar. Tá? Então você tem 3 vezes 5 fatorial. Permutação de 5. Então vai ficar 3 multiplicado por 5 fatorial. Ou seja, 3 multiplicado por 5, multiplicado por 4, multiplicado por 3, multiplicado por 2, multiplicado por 1. Está aqui 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 3, 360 maneiras. 360 palavras que começam com a letra com vogais. Ok? Então, galera, é isso aí. Espero que tenha entendido. Hashtag fique em casa aprendendo.